Olá pessoal, bom dia para você que está ouvindo ao vivo, para você que não está, seja bem-vindo. Aqui é um novo podcast sobre Media Training, apresentado por mim, Arquimedes de Castro, e esse é o primeiro episódio. E nesse primeiro episódio nós vamos conversar um pouco, né? A ideia básica desse podcast é apresentar aqui uma história, uma ideia durante alguns minutos, né? Então você fica comigo nos próximos 14 minutos e eu te explico a que se destina este programa, que você pode escolher acompanhar, né, em várias plataformas de streaming e de podcast, também nas redes sociais. O objetivo é que esse programa fique disponível em várias plataformas. Já a partir do primeiro episódio, nós vamos providenciar isso. Então, muito obrigado por você ter escolhido vir e vamos direto ao assunto. O Media Training, ele foi criado, o treinamento de mídia, para possibilitar que as pessoas, né, que participam, que frequentam os programas que são veiculados em broadcast, ou seja, no rádio, na televisão, pela grande mídia, esses programas eles possam ter convidados que estejam preparados para aquele ambiente midiático. E não é fácil, né? Porque para o professor, que é um profissional que fala, o professor fala dentro da sala de aula, mas sai da sala de aula, vai para dentro de um estúdio com câmera, com luz, com microfone, com outra dinâmica no processo de comunicação. E o professor, que é um profissional da fala, que é um explicador, muitas vezes tem dificuldade de dar uma entrevista. Eu já tive alunos recentemente que são professores há muito tempo e que sentiam dificuldade de dar entrevistas para programas, inclusive dificuldades de isenção mesmo na mídia. Porque para participar do debate público, parece que qualquer pessoa pode participar, né? Está aberto aí, nós temos uma democracia, cada um pode dizer o que quiser, então qualquer pessoa pode participar do debate público. Mas não é bem assim, né? Porque o debate público ele tem regras. E algumas regras não estão escritas em lugar nenhum e é por isso que muita gente se dá mal. As regras para participar de um programa de rádio e de televisão não estão escritas assim num lugar aonde você possa acessar. E tem algumas publicações, muitas publicações sobre media training em inglês. Em português tem pouquíssima coisa. Uma das coisas publicadas recentemente é o meu novo livro, o Manual Básico de Media Training. Uma das poucas referências em português falando sobre como manter relações públicas através da comunicação usando os veículos de comunicação em broadcast tradicionais, chamados assim antes da revolução tecnológica, no caso, jornal, rádio, televisão e revistas, né? E os meios de comunicação depois da revolução digital, neste século, que incluem aí a internet e suas várias plataformas, como as plataformas de streaming ao vivo, onde você provavelmente está ouvindo esse programa, e as plataformas de podcast. E as redes sociais. Tem um monte de lugar onde é possível fazer uma apresentação, é possível dar uma entrevista, e não é mais exclusividade do rádio e da televisão convidar alguém para uma entrevista. Existem podcasts famosíssimos que têm muito mais audiência do que um programa de televisão ou de rádio. Existem páginas na internet, existem perfis na internet
que tem muito mais audiência do que uma empresa de comunicação. São pessoas que se tornaram empresas, né? O famoso você S.A., né? A pessoa se torna uma empresa. Ela, a sua comunicação, a sua capacidade de comunicação, tem um destaque tão significativo, com um número de seguidores grande, com muito engajamento, que se transforma numa plataforma de comunicação pública, de relações públicas, muito maior do que as empresas tradicionais. Dito isso, a situação ficou ainda muito mais complicada. Em 1998, foi quando eu comecei a fazer treinamentos de media training, para uma agência de comunicação chamada De Leon Comunicações de São Paulo. Eu trabalhava na Rádio Trianon e fui convidado para gerenciar contas na agência de comunicação De Leon, que pertencia a um uruguaio e a uma brasileira, ex-funcionária do jornal Estado de São Paulo. E com eles, né, trabalhando lá na agência de comunicação, eu senti o seguinte, né, os clientes, alguns muito importantes, tinham uma dificuldade muito grande, né, de se expressar. Então você conseguia uma entrevista, por exemplo, no Jornal da Globo, para um entrevistado. Aí o repórter achou a pauta interessante, sugestão de pauta interessante, a negociação para acesso à fonte facilitada, etc. Toda uma técnica para ajeitar as coisas. O repórter vai, faz a entrevista e a entrevista não vai para o ar. E não vai por quê? Bom, muitas vezes não vai porque a fonte, né, que ia dar a entrevista não deu uma entrevista que preste. E o que é uma entrevista que preste? É uma entrevista que possa ser entendida pelo público. É uma entrevista que o entrevistado saiba se explicar. Ele entenda minimamente do assunto, comece uma frase e a frase tenha sentido, tenha um objetivo, conte uma história, defenda uma tese, abra uma hipótese, enfim, dê um exemplo, faça qualquer coisa, mas tem gente que, na hora de falar, apesar de ter muito conhecimento, ter estudado muito, ser uma pessoa inteligente, trava por questões emocionais. E essas questões emocionais, elas são justamente aonde nós trabalhamos no treinamento de mídia. Porque, repare, o Media Training não é digamos assim, um curso de oratória, onde as pessoas vão aprender a falar, fazer discursos bonitos, longos, discursos envolventes, emocionantes, etc. Isso aí é outra coisa. O Media Training prepara as pessoas para participarem do debate público, para manterem relações públicas através dos veículos de comunicação e das plataformas de comunicação na internet. E preparar essas pessoas não é só dizer como falar, explicar as técnicas de oratória. Isso também é importante e tem que ser feito. Mas o mais importante é que a pessoa entenda como funcionam os veículos de comunicação, como é aquele ambiente. Imagine você, nunca foi num estúdio de rádio. Eu vou tentar me colocar no lugar de vocês, vou contar minha história para que vocês coloquem no meu lugar. Eu entrei primeira vez num estúdio de rádio em 1988, por aí. Né? E na primeira vez que entrei, 89, e fiquei bastante impactado, porque eu me senti constrangido naquele ambiente. É um ambiente com microfones, com luzes, com acústica. O próprio lugar tem uma acústica diferente, ou seja, você fala e a sua voz não reverbera no estúdio por causa da proteção acústica que existe nas paredes. Não é todo lugar que tem isso. Então já é uma modificação no ambiente.
E é um ambiente onde as coisas acontecem através de uma dinâmica muito específica. Conhecer essa dinâmica, se sentir à vontade dentro de um estúdio de rádio e de televisão, dentro de um estúdio de podcast, se sentir com tranquilidade para gravar um podcast, para dar uma entrevista, para abrir a câmera, não é? E falar diretamente para a câmera, para os seus seguidores, através do Instagram, do Facebook, do YouTube, sei lá, do que você quiser, e do TikTok, né? Enfim, falar, explicar-se, dizer a que veio, contar a sua história, dizer quem você é, falar da sua empresa, dos seus projetos, do que você quer vender, do que você quer comprar, do que você tem a dizer, qual o conteúdo que você pretende explanar para as pessoas, e poder falar sobre isso de uma maneira com certa tranquilidade. Manter a tranquilidade nesses momentos de fala pública é o processo mais difícil. Porque nós aprendemos desde criança, e algumas famílias são ainda mais rígidas com isso, que as crianças não têm direitos, não podem falar, não podem se expressar e devem ficar quietas. Então, você não se lembra, mas deve ter ouvido da sua mãe, do seu pai, de quem criava você, aquele famoso cala a boca menino, cala a boca menina, fala baixo. E aí as risadas, a forma cruel como as famílias muitas vezes tratam quando alguém fala uma besteira, quando fala uma coisa que não deveria falar. Então, o que nós falamos publicamente na família já é censurado. O que nós falamos entre os amigos também é censurado e motivo de risada e de piada. E quando você amplia isso para os colegas de trabalho, sai dos colegas de trabalho e vai para a comunidade onde você atua, para fora da comunidade onde você atua, ampliando isso para o Estado, para o país, para o mundo inteiro. Então tudo vai criando uma dimensão muito maior e cada camada dessa da dimensão de comunicação exige técnicas de comunicação que sejam, digamos assim, eficientes para que sua mensagem não chegue truncada e que você se sinta bem em participar desses ambientes. Antigamente, só quem precisava saber como funcionam rádio, televisão, como funciona um programa na internet, um podcast, como é que funciona essa coisa de falar em público, era esse povo que é jornalista e quem trabalha com política. Fora isso, você poderia atuar no seu campo tranquilamente, sem nunca precisar falar em público. É tanto que a maioria das faculdades nem tem uma cadeira, nem opcional, para você aprender a falar em público. Só que o mundo mudou, né? E agora todo mundo precisa se tornar jornalista. Todo mundo tem que aparecer, que se mostrar. Não adianta você dizer, vou ser um grande profissional e vou ficar aqui escondidinho no meu canto. Eu acho que ainda tem espaço para esse pessoal, né? E vai ter sempre espaço para as pessoas que não querem, que preferem ficar no anonimato. Mas se não é o seu caso, eu recomendo o meu curso, o Personal Media Training Político. Para saber mais sobre ele, anote aí o meu WhatsApp, 83, que é o DDD da Paraíba, 998587556. Procure-me no Instagram, @Arquimedes de Castro, que você vai achar todas as informações necessárias sobre o meu curso num link que tem na bio do Instagram. Também tem um link na bio do TikTok, onde você também encontra todas essas informações sobre Media Training e como se preparar para a entrevista na imprensa. É isso, um grande abraço a todos e até o próximo programa.